Romanos 5,12, para voltar ao Gênesis. Romanos 5,12 diz assim, ó. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, para nós entendermos como que o pecado entrou no mundo, é preciso nós voltar ao livro do Gênesis. No capítulo 1 está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E assim foi tarde de manhã, o primeiro dia. E disse Deus: ajunte-se as águas em cima, e se faça um firmamento. E o firmamento chamou Deus céus. E disse Deus: separem águas e águas. E do meio das águas ele disse: haja uma porção seca. E a porção seca chamou Deus terra. E assim foi tarde de manhã, o segundo dia. E disse Deus que a terra dê em seres vivos segundo as suas espécies. E a terra respondeu à palavra do Senhor. Ele disse que as águas deem seres vivos segundo as suas espécies. E as águas responderam à palavra do Senhor. Mas quando chega no último dia, a saber, o sexto dia da criação, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus agora, ele vai descer e vai tocar no pó da terra e vai fazer o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então é a primeira vez que o céu vai configurar com a terra, é quando Deus toca na terra. E ele vai fazer esse homem chamado no hebraico Adão. Por que no hebraico Adão? Porque ele veio da Adamá, do pó da terra. Dan é sangue e Maim é água. Ele é pó, ele é sangue, ele é água. Então Deus soprou nas suas narinas. E ele foi feito alma vivente, no hebraico Nefesh Hai. Está ali o primeiro homem, o Adão. E agora plantou Deus um jardim ao oriente do Éden e pôs ali o homem a qual tinha formado. E Deus deu a Adão um mandamento: de todas as árvores que há no jardim você pode comer livremente, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava no meio do jardim. E aí surge a palavra morte, porque no dia que comerdes do seu fruto, certamente tu morrerás. E aí, no capítulo de número 3, surge um animal chamado na língua hebraica Nahash, ou serpente. Satã personificou na serpente, porque Deus tinha dado a Adão a palavra. Pela palavra ele tinha comunhão. E pela comunhão ele mantinha o governo daquela casa. O culto que nós temos até o capítulo de número 3 não é o homem que vai, é Deus é quem vem. Porque o Éden era o ponto de encontro da criatura com o seu Criador. Na variação do dia, Deus vinha passear naquela casa. E a Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão. Olha que coisa interessante. Deus ele tem um cuidado de vir naquela casa. A criatura se relacionar com o seu Criador. Aí Deus deu, pastor Isaías, a palavra. Pela palavra é onde nós temos a comunhão.
E pela comunhão nós temos o governo porque ele governa sobre nós. Então Satã tentou a palavra para comprometer a comunhão e derrubar o governo. Então no capítulo de número 3, Satã entra em cena para derrubar a palavra, comprometer a comunhão e derrubar o governo. Ali estava a árvore da vida, no hebraico chamamos de Etz Hai. Ali estava a árvore do conhecimento, chamado Etz Daat. Então a vida de Adão dependia tão somente dele cumprir o mandamento. Então a serpente, ela chega a Eva e disse: como foi que Deus te disse? Observe que Satã vem falando de Deus. Usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus. A primeira voz era a voz de Deus, no hebraico chamamos de Gol. A segunda voz é a voz da serpente. Tudo que a serpente queria era desvirtuar o casal da voz de Deus e roubar aquele culto que era para Deus para ela, porque quando ela descentralizou a Eva dos seus ouvidos a voz de Deus, ela chamou e roubou a atenção da Eva para ela. Aí a Eva vai entrar em um diálogo. Olha, Deus disse que de todas as árvores que há no jardim, podemos comer livremente. Mas dessa daqui, Deus disse para nós não comer. Porque se nós viemos comer desse fruto, certamente iremos morrer. Aí é a hora que a serpente vai inverter, pastor Isaías, a verdade em mentira. Por isso que a palavra verdade no hebraico, ela se escreve com 3 letras. A letra Aleph, que é a primeira letra. A letra Mem, que é a letra do meio. E a letra Tav, que é a letra do fim. A verdade é no começo. A verdade é no meio. A verdade é no fim. A verdade de Deus não muda. Então a serpente, ela vem com uma mentira, dizendo: certamente não morrerás. Olha, Deus disse morrerás. Ela disse: certamente não morrerás. Contrariou geral, né? Contrariou geral. Ela vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto proibido, vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que mentira. Como é que você vai se tornar semelhante a Deus? Quebrando os mandamentos de Deus. Como é que você vai se tornar semelhante a Deus? Faltando com a palavra de Deus. Por isso que nós temos a palavra mentira, no hebraico é sheker. Se escreve com a letra shin, com a letra kuf e com a letra resh. E o resh tem uma perna para cima. Daí vem o ditado que a mentira tem a perna curta. Na verdade, toda letra hebraica tem um número. Chamamos de gematria. E o número da mentira é o número 6. Por que o número 6? Porque o homem foi criado no 6º dia. O homem tem 6 lados. Por isso que no Apocalipse diz que o número 666, que é o número da besta, é o número de homem. Então a mentira tem o número 6. E o 6 tem a cabeça para baixo e a perna para cima. O que a serpente apostou? Se eu inverter a verdade de Deus em mentira, eu vou virar o mundo deles de cabeça para baixo. E hoje essa questão da mentira está muito em evidência hoje, né? Hoje tem muita gente querendo defender a verdade, querendo defender não sei o quê, tal, que não pode, porque a mentira provoca desinformação, causa dano todo, causa mal, né? tal. Porque parece que agora que o homem começou a sentir a mentira contra ele mesmo, porque enquanto ele mente contra Deus, não tem problema. Mas quando a mentira se volta contra ele, aí tem um problema, né? Tá Você viu sentindo que Paulo pele, né? disse em Romanos 1:27? E mudaram a verdade de Deus em mentira. mentira. Isso aqui é gematria, é hebraísmo. Toda letra, como eu disse, tem um número. O número da verdade, que é emet, no hebraico, tem o número 9. Se você inverte o 9, dá o quê? 6, né? Então, ó, tudo vira quando você não guarda os pilares da verdade. Por isso que em João 8, 44, Jesus disse que Satã é o pai da mentira. Desde o princípio, ele fala mentira.
A gente pode considerar, ele criou essa... Ele é o criador da mentira? Como o pai da mentira, ele é o primeiro a mentir. Nós temos dois mundos, pastor. Chamamos de Olam Hazé, no hebraico, que é o mundo presente, e Olam Rabá, o mundo vindouro. A manifestação dele no Éden foi no meio, ou no jardim, por meio de uma serpente. O alvo dele foi a mente da Eva. A sua arma foi a mentira. E a sua proposta foi levar a Eva a acreditar na mentira. Porque Deus disse, morrerás. Ele disse, não morrerás. Certamente não morrerás. A vida do Adão dependia dele guardar a verdade. Olha o texto, pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte, o aguilhão da morte é o pecado. Se não tem pecado, não tem morte. Está lá em 1 Coríntios 15, 54. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, não tem morte. O Adão era 100%. O Adão estava no seu estado eterno. O Adão era um ser de glória. Não tem pecado. Se não tem pecado, não tem morte. Então, tudo que ele quer é implantar o pecado. Porque pelo pecado vem a morte. O que é pecado? Errou o alvo. Saiu do mandamento. Quebrou o mandamento, vem a sanção do mandamento. Então, quando Adão quebrou o mandamento, a morte estava onde? Oculta o mandamento. Não pode passar o farol vermelho. Se você passou, você fez o quê? Infringiu a lei. E ele sabia que não podia. Vem a já sanção tinha da lei, a multa e os pontos. Mas a promessa foi tentadora, né? Quando a serpente diz assim, olha, porque ele sabe que serás como ele, a promessa foi gigantesca, né? É a vontade do ser humano ainda hoje se tornar igual a Deus, pastor? Porque Ou mudou essa vontade? Uma proposta dessa ainda encanta, ainda dá um brilho nos olhos, você acha? Esse era um pensamento que estava dentro do próprio coração de Lúcifer, né? De Satanás. Sim. Então, pelo menos olhando, ele vai entender. Se eu quis, por que eles também não vão querer? O nome Lúcifer não aparece nas escrituras. Uhum. Ele vai aparecer na Vulgata Latina de São Jerônimo, quando Jerônimo vai fazer alusão a um bispo que era mau, a Lúcifer. Tanto que a Igreja Católica comemora o dia de São Lúcifer, para eles é um santo. Então nós temos, pela Vulgata Latina, Lúcifer. A gente entende pelas escrituras, né? Ezequiel 28 faz alusão ao querubim, a um anjo caído. Então, era um querubim da guarda que caiu. Aí vem... O portador de luz vem da Portador de luz. Você vai encontrar na Vulgata Latina o nome luz. Se você procurar aqui nós temos Torá, Taná e Brit Hadashá. Quais são os livros da Torá? Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, que é Levítico, Barnidibá, que é Números, e Deuteronômio, que é Devarim. Isso é Torá. Aí nós temos todo o conjunto do Antigo Testamento, que é conhecido como Taná, que se formam os Navim, todos os escritos Ketuvim. Então, profetas e escritos. Aí vem o Novo Testamento, que é chamado Brit Hadashá. Se você pegar aqui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 39 no Antigo, 27 no Novo, você não vai achar a palavra Lúcifer. Mas dentro desse acervo teológico, esse nome foi enxertado. Ok? Então aí vai entrar o que você falou. A proposta foi tentadora. E hoje, a maneira como o ser humano vive hoje ainda dá essa ideia, né? De querer se tornar independente de Deus. Né? Estar acima de Deus. Pastor Parece que é uma ideia Isaías. que nunca morreu. É tanto que no programa passado nós falamos sobre a Torre de Babel, que era a mesma proposta também. Vamos... se a gente conseguir se livrar de Deus, está resolvido. Sobre essa questão de você quebrar princípios, né? Quebrar a lei. Né? E aí virar a verdade em mentira. E o que a gente olha hoje é a sede do ser humano. Ele tem uma sede muito grande de construir uma verdade própria sem que Deus esteja no meio. Né? Pastor, Deus ele não quebra princípio, Deus quebra protocolos. Tanto que a Bíblia começa com Bereshit, que é Gênesis. Bereshit, princípio. Por que está escrito Bereshit? Beit é casa, Rosh,
Reshit, o cabeça de uma casa. Então a Bíblia começa com princípio. Deus ele não quebra princípio. Mas o homem, ele vem quebrar princípio. E Deus, ele respeita princípio. Eu vou te dar um exemplo. Moisés é um acróstico men-shin-he. Men é água. Moisés, ele leva o mérito da água. Por que Deus não deixou Moisés ferir o rio Nilo? Vou te explicar. Moisés, levanta, vai no rio Nilo, pega a água do rio Nilo e derrama diante de Faraó. E eu vou transformar todos os aguaceiros do Egito em sangue. Por que Deus não deixa Moisés ferir o Nilo? Porque Moisés saiu das águas. Quando a princesa pegou Moisés, Moisés, tirado das águas. Então, quando Moisés entra naquele diálogo com o Senhor, Deus fala, então manda Arão. Arão vai ferir o Nilo, mas Moisés não. Por isso que no Mar Vermelho, temos aquele filme que Moisés bateu no Mar Vermelho. Moisés não bateu no Mar Vermelho. Levanta a tua mão ao mar. Quando Deus fala fende, Moisés levantou a mão. Yad Moshe, as mãos de Moisés. Yad Elohim. Quando Moisés levantou a mão, Deus cortou o Mar Vermelho. Isto é princípio. Por que Deus não deixou Josué bater no Jordão, para abrir o Jordão? Por quê? Deus falou, Josué, prepara os sacerdotes e manda o sacerdote pôr o pé. Quando o sacerdote colocou o pé, o que Deus fez? Parou o Jordão. Porque a palavra Machia, Maim é água. O Machia é a fonte das águas. E a profecia diz que ele vem pelas águas, porque ele é a fonte das águas. Então, se o Messias vai ser batizado no Jordão, Josué, cujo nome é Yehoshua, ou Yeshua, não pode ferir o Jordão. Isto é princípio. Porque quando o homem quebra princípios, ele se quebra. Se quebra. Ele é formado por princípios, né? Princípios. Pastor, e avançando, nós estamos fazendo um panorama aqui do Antigo Testamento e nós estamos ainda na queda. Estamos na queda. E como que evolui isso aí? Então, aí na variação do dia, Deus desceu na casa. Olha que Deus está vindo. Quando Deus desceu na casa, o Adão se escondeu. E o capítulo 3, versículo 9, ele disse, Adão, aonde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz que passeava no jardim e eu me escondi entre as árvores porque eu tive medo. Medo é para os mortais. Você acha que um anjo tem medo? Quando medo? Aí Deus para. Por quê? Porque eu estou nu. Quem é que te mostrou que estás nu? Vergonha, medo, vergonha, tudo. É. A mulher que tu me deste por companheira me deu do seu fruto e eu a comi. Aí Deus vai à mulher e disse, o que é isso que tu fizesse? Ela sai pela diagonal e disse, a serpente me enganou. Aí Deus monta um tribunal, traz ali o Adão, traz ali a mulher e traz ali a serpente. Primeira profecia messiânica, Gênesis 3,15. Olhou Deus para a serpente e disse, maldita és. Entre todos os animais domésticos e selvagens, sobre o teu ventre tu arrastarás, comerás pó, todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, porque tu vai pegar o calcanhar, mas o descendente da mulher, já apontando para Cristo, vai pegar a sua cabeça. Olhou para a mulher e disse, aumentarei as dores, plural, da tua conceição. Com dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar. Vamos falar de 3 dores só, tem mais. A dor da perca da virgindade, a dor da perca de sangue na menstruação, a dor para ter filhos, tem mais. Olhou para o Adão e disse, maldita é a terra por tua causa. Olha. Quando tu lavrares o solo, te dará espinhos e cardos. Do suor do teu rosto, tu comerás o teu pão, até que tu voltes ao pó. Lembra da Adamá? Porque do pó tu foste tomado. E agora a criatura não pode compartilhar mais o espaço com seu Criador. Ou Deus vai sair da casa, ou Adão tem que sair da casa. Quem vai sair da casa? Sai Adão. Sai o Adão.
Então Adão sai para fora do Éden. E o texto diz que Deus colocou querubins, a palavra querubins, querubins. E uma espada revolvente guardava o caminho da árvore da vida. O elo foi comprometido, perdeu a palavra, comprometeu a comunhão e derrubou o governo. Agora lá fora, pastores, vão nascer filhos de um Adão caído. Agora a Bíblia vai mencionar nomes dos filhos de Adão. O pastor falou sobre a árvore da vida, né? Adão não chegou a comer dela. Porque há uma promessa de Deus, afasta ele, porque se ele comer do fruto, ele vai ser um pecador com vida eterna, né? Então, quando Adão no Éden não comeu da árvore da vida. Pastor, é assim. Chamamos no hebraico de mitzvah. O que é uma mitzvah? É um mandamento positivo e um mandamento negativo. Quais são os mandamentos positivos? São 248 preceitos positivos, assim tu farás. 365 são os negativos, não se fará. Quando você soma 248 com 365, dá 613. Esses são os mandamentos da Torá. Então, qual foi o mandamento positivo? De todas as árvores que há no jardim, comerás livremente. mas essa daqui não. Então, tem uma mitzvah, um mandamento positivo e um mandamento negativo. Tem um sim e tem um não. O não estava na árvore da vida ou o não estava na árvore do conhecimento? O conhecimento. Então, ela está livre. Até então ele comia. Agora, se quando ele peca, se ele come da árvore da vida, neutralizaria a morte, porque etzhai, vida. Então, para que o homem não coma também da árvore da vida e vive eternamente, então ele precisa morrer, porque ele queda, pecou. né? Pós-queda. Antes da queda... Pós-queda. Antes da queda ele tinha acesso. Sim, vamos ver os mandamentos do Éden. É porque poderia comer de tudo. É uma mitzvah, é um mandamento, comerás. Uhum. Não comerás. Sim. Então Perfeito. ele tem um mandamento para comer de todas as árvores, Com positivo. exceção daquela. Ele tem um negativo, não comerá. Ele tem um mandamento para cuidar da terra, lavrar a terra. Ele tem um mandamento para crescer e multiplicar. Uhum. Após a queda, que seria o problema se ele comesse da árvore da vida. Problema. Aí ele tem que sair do Éden. Por que o querubim guardou a árvore da vida? E por que o querubim não guardou a árvore do conhecimento? Já teve acesso, não precisava mais. Teve acesso. Os Imagina olhos. um pecador comendo Imortal. a árvore. Deus já falou, para que ele não coma e viva eternamente, então já... Meu Deus do céu. Então aí nós temos agora, saímos do Éden. Gan Éden. Saímos do Éden. Lá fora nasceu Caim. Eva exultou. Alcancei do Senhor um varão. Caim. Aí nasce o Abel. Qual que é a lógica no casamento? Nasce um homem, se espera uma mulher. Nasce uma mulher, se espera um homem. Só que o primeiro parecia com Adão. Mas o Caim. de onde vem essa lógica? O segundo também parece com Adão. É o Abel. Ô, pastor, mas só uma Aí ela pausa. desprezou. De onde que vem essa lógica? Se for que a lógica do casamento é ver um menino e ver uma... Não, assim, qual que é a lógica? Por exemplo... É um desejo, é o que a gente espera. Um desejo. Por isso que foi lógica? Tá, É entendi. uma lógica assim, lógica. Nasceu um menino, agora queremos uma menina. Nasceu uma Que menina, essa agora lógica queremos um menino. Então nascem dois homens. Entendi. Qual é o entendimento do segundo? Quando ela olhou... É porque ele teve 3 meninos, por isso que ele dá. Quando ela olhou que não era mulher, ela chamou de Abel. No hebraico, vão. Desprezível. Ela desprezou Abel. Era essa a intenção do nome? A intenção do nome. Só que agora o Abel sabe que o pai conhecia... E o significado do Caim? Possessão. Possessão. O interessante é que o Abel sabe que Deus só vem agora se tiver um misbeá. O que é o misbeá? O altar. Lugar do encontro, que ali você vai encontrar com o Criador, do perdão, porque você vai oferecer, em cima do perdão também a vida. Quando o Abel levanta um altar, o Abel pegou o berrolo. O berrolo é primogênito. Ele pegou o primogênito das suas ovelhas e trouxe ao altar. O Caim trouxe aquilo que é nativo da terra. Uma planta, ela tem vida, mas ela não tem sangue. Mas a ovelha tem vida,
Mas a ovelha tem sangue. Esse foi o problema? O livro de Levítico vai nos revelar. Porque no sangue da ovelha de Abel já revelava o vinho. Na carne da ovelha do Abel já revelava o pão. Agora tem um pecado. A questão agora é sangue. Mas a rejeição pela parte de Deus com relação à oferta de Caim foi por causa vamos para Hebreus. do fruto ou foi por conta do próprio Caim? Tem uma passagem. Não. Tem uma passagem. A Gênesis vai falar assim, olha. E não atentou Deus Hebreus, para Caim. Hebreus 11. Para assim, Caim, mas Hebreus não atentou para Caim nem para a sua oferta, né? Pois é. Sim, Hebreus 11. Oferta Eu vou trazer ele. uma explicação no hebraico. Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício a Deus que Caim. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, e dando-lhe Deus testemunho das suas ofertas por meio dela, depois de morto ainda fala. Então, o hebraico trabalha com palavras no plural. Sangue, dame, plural. Água, maim, plural. Misericórdia, plural. Então, sangue tem voz. Por isso que Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Cristo fala mais que o sangue de Abel. O sangue de Abel vai falar por justiça. O sangue de Cristo vai falar por purificação. Agora, Deus atentou para a oferta do Abel, desprezou a do Caim. O Caim vai lá e mata o Abel. O sangue está clamando na terra. Agora, voltando à palavra do pastor, Deus não atentou para a oferta e para o Caim. Nós chamamos no hebraico de etserará, a má inclinação, etseratov, a boa inclinação. Nós temos uma boa inclinação e uma má inclinação. Quando Caim falhou, Deus voltou ao Caim e falou: Caim, por que tu andas iracundo? Se procederes bem, não será aceito? Deus falou: tenta mais uma vez, descai dessa natureza, dá lugar ao que é bom. Ele está virado. É porque tem muita gente coloca assim, ó, não aceitou porque era cereal, era não sei o quê. Então, acho que eu entendo que não é a oferta, e sim ele. É tanto que ele não fala, se você me desse dado ovelha, eu teria aceito, cara, mas você veio me dar um Aí nós abrimos duas vertentes teológicas. Mais ele, né? Nós abrimos duas vertentes teológicas. O problema estava no ofertante, não na oferta. Então, a primeira vertente, eu seguro essa que o pastor está falando, que era o Caim, não a oferta. Na segunda vertente, na segunda vertente, nós temos que a oferta do Abel tem sangue. E sangue é vida. Porque o Gorbã, o sacrifício que vai ser pedido por Moisés, tem que ter sangue. Exceto de ablação, a oferta de manjares, a oferta de flor de farinha, o azeite. Mas a oferta no dia do perdão, chamado Yom Kippur, era oferta de sangue. Tinha que ter o sangue. Tinha que ter o sangue. O que Cristo fez na noite da ceia? Esse é o sangue da nova aliança. Porque a oferta deles estava vinculada também ao tipo de trabalho que eles levavam, né? Caim era lavrador. Abel era pastor. Abel era pastor de ovelhas. Mas... Pastor caminhando, que já foi 1 hora, sabia? Já. Como que a gente vai chegar na redenção? Vai dar tempo? Então agora vamos lá. O Caim matou Abel, primeiro homicídio na terra. Vem a geração de Caim. Caim gerou o primeiro filho, Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque casou com Ada, com Zila, que gerou Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Essa é a geração de Caim. Vem a geração de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão. Sete gerou Enos. E Enos é o primeiro a colocar o joelho no chão e invocar o nome do Senhor, segundo o texto bíblico. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malael. Malael gerou Jared. Jared gerou Enoque. E esse Enoque, não da genealogia de Caim, é o primeiro Enoque a ser arrebatado na Bíblia. Enoque. Não. O não do Caim. Não. Sim. Genealogia do Caim, o primeiro Enoque. Enoque. O Enoque, o sétimo depois de Adão. Deus arrebatou o Enoque Perfeito. aos céus. Ele foi ao céu. Matusalém, que viveu 969 anos. Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Noé é o 10º depois de Adão. Então agora Noé é o pregoeiro da justiça. Olhou Deus para a terra,
Só havia maldade, não havia ninguém que fizesse o bem. Aí Deus vai chamar Noé. Qual o período de tempo aí, pastor, de Noé a Adão? Dá pra... Como Olha, que é? existe uma vertente teológica, estou falando aqui porque tem pastores, teólogos que estão nos 14 ouvindo, gerações? Não, mas teólogos quanto que nos tempo? estão nos Quantos ouvindo. anos? Essa que é a ideia. E existe a vertente. Tem a teologia da 7 dispensação. Então, primeira dispensação vai da inocência, a dispensação da inocência, vai da criação à queda. Essa não se sabe quantos anos foram, porque existe a palavra hebraica Yom Hayom. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se Adão morreu com 930 anos, que nem diz o texto, então Adão pecou no dia de Deus. Inocência. Vem a dispensação da consciência, que vai da queda de Adão ao dilúvio, 1553 anos, com Noé. Do dilúvio, a Torre de Babel, governo humano, 427 anos. Da Torre de Babel ao êxodo patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, 430 anos. Do êxodo ao Calvário, lei, 1550 anos. Do Calvário, hoje, graça. Então vamos retroceder lá. Noé é o 10º. Isso é matemática aí, vai calculando. Noé é o 10º depois de Adão. 1553 anos, da queda ao dilúvio, segundo os números Sim. do cálculo teológico. Aí Deus chama Noé, o pregoeiro da justiça. Qual que era a missão de Noé? Fazer uma arca, levar a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Essa era a missão do Noé. Noé fez aquela arca, 300 côvados de comprimento, 30 côvados de altura, de largura, uma janela, uma porta. Deus colocou os animais para dentro da arca e a Bíblia diz que quando Noé entrou, Deus fechou por fora. Abriu as comportas dos céus, desceu água 40 dias, subiu água 40 dias e por 1 ano a arca flutuou sobre as águas. Até que Deus leva a arca ao Monte Ararat. Ali desceu Noé e seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Aí Noé levanta o primeiro altar, Gênesis capítulo 8, versículo 18. Noé fez um altar e Deus fez aliança com Noé no altar, que não destruiria a terra mais com dilúvio. Aí nós temos 3 troncos raciais, Cã, Sem e Jafé. Noé plantou uma vinha, se embriagou, amaldiçoou Canaã, e trouxe a profecia para Sem. Bendito seja o Deus de Sem. Alargue-se Deus a Jafé, seu outro filho. Seja-lhe Canaã por servo, e eles vêm para a tenda de Sem. Aí Sem gera Farxate, a Farxate gera Selá, Selá gera Éber, Éber gera Peleque, Peleque gera Reu, Reu gera Seruque, Seruque gera Naor, Naor gera Tera, Tera gera Abrão. Abrão é o 10º depois de Noé. Aí vem Deus na casa de Abrão, quando ele tinha 75 anos, e anuncia a promessa: Abrão, saia da tua casa, saia do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E em ti, olha aí, serão benditas todas as famílias da terra. Deus configurou a igreja, todos os povos, na promessa em Abraão. Capítulo 12. E agora a promessa em Abraão. Agora Abraão, ele é o tronco. Tudo está em Abraão. Por isso que a palavra Abrão, Abrahá, são bênçãos, Abrahotes, Avrahá de Abraham. A palavra Avrahá é bênção, está ligada a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo está agora em Abraão. Era Abrão e virou Abraão. Segundo a concepção da Torá, quando eu digo Torá, a lei de Moisés, 4 coisas mudavam o destino de um homem. E uma delas era o nome. Deus mudou de Abrão para Abraão, subtraiu de Sarai para Sara, mudou de Jacove para Israel. Tanto que no judaísmo hoje, quando você se batiza no judaísmo, você faz a semirá, você troca o nome. Recebe outro nome. Estou falando isso porque eu fiz isso no judaísmo, fiz a semirá, me batizei. Hoje eu sou cristão, estou na igreja evangélica, e lá eu recebi, nesse batismo, um nome de batismo.
Por quanto tempo o pastor frequentou o judaísmo? Eu estudo, assim, a Torá, quando eu digo Torá, a lei de Moisés, uns 10 anos. Mas eu fiquei, assim, com afinco mesmo, uns 2 anos. Não foi muito tempo, não. Mas você chegou a ser frequentador de sinagoga? Chegou a... Pastor, existe os judeus ortodoxos e os messiânicos. Os ortodoxos estão na Techuvá. O que é a Techuvá? O retorno a Kadosh Baruch Hu. Techuvá, por você. Capará, por Jesus. Capará é expiação. Então, o judaísmo messiânico, eles creem na capará, a expiação pelo sangue de Jesus. Era o meu caso, era a linha messiânica. Capará, eu creio em Yeshua. Yeshua ben Elohim. Yeshua Jesus, Ben filho, Elohim. Yeshua é o filho de Elohim. Se você for para Techuvá, eles não creem que Yeshua Jesus é o filho de Elohim. Uhum. Tanto que o judeu tem aquela oração que ali está falando da unidade, reconhecendo o eterno como um e que ele enviou o seu filho. Os messiânicos reconhecem. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Deus. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad é um. Baruch Shem Kavod Malhut Leonan Vahé Verhavitaret Adonai Eloheha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O eterno é um. Mas nós reconhecemos que o eterno tem o seu filho, a qual fez a capará, a expiação pelos nossos pecados. Eu estou falando de judeus messiânicos. Perfeito. Ortodoxia, ortodoxo. Ainda tem os ultra-ortodoxos que não crê. Isso é Bíblia. Romanos 11. Deus endureceu a eles para salvar os gentios. Caminhando, pastor, podemos caminhar? Estamos em Abraão, já estamos chegando em Abraão. Já chegamos em Abraão. Chegamos em Abraão. Chegamos em Você Abraão. fez uma pergunta. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, subtraiu no nome Sarai para Sara, e aí vai nascer Itshak. O que é Itshak? Isaac. Vai nascer Yaakov, Só uma neto de pausa. Abraão. Pastor, a questão do nome hoje, ela realmente hoje ainda tem esse peso? Ela diz o destino, porque são 4 coisas. Eu falei Que de determina, você 4 coisas mudavam o destino de um Isso, homem. você falou o nome. Primeira mudança do nome. Por isso que você vai ver Deus mudando o nome de Abraão para Abraão, de Yaakov para Israel, 5 mudanças de nome ali no sogro de Moisés. Você vai ver que quando nasceu o filho de Jacó com Raquel, chamou Benoni, filho da morte. Ele mudou na hora. Não, Benjamim, filho da minha direita. Entendeu? Por que na oração de Jabes ele revogou a sentença do nome na oração? Uma coisa que mudava o destino do homem, a mudança do nome. A outra, a oração. A oração. A oração. Terceira coisa. Não Ou vai adianta, comentar sobre a oração? não adianta achar que você Não vai vai colocar dar seu tempo. o nome do Não, teu não, filho mas de é Jesus não e vai dar ele vai tempo. ser uma benção, não, né? A terceira coisa. Fé. E a quarta? A fé de Raabe. Fala olhando para essa câmera aqui, A pastor. fé 4 de coisas. Raabe As 4 mudou-lhe o coisas. destino. A atitude de Ruth. Uma mulher moabita não entraria na carral, na congregação de Israel, nem na 10ª geração. Então E você a vai... Ruth, numa atitude, o teu Deus será o meu Deus, o teu Isso povo é lindo, será hein? o meu povo, lançou ela Aí Deus dentro da falou, agora é congregação comigo, de deixa Israel. comigo. Pastor, então vamos fazer o seguinte. Fala olhando nessa câmera aqui, ó, pra gente fazer um corte, as 4 coisas que... 4 coisas que mudavam o destino de um homem. A mudança do nome. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, subtraiu no nome Sarai para Sara, mudou o nome de Yaakov para Israel. A fé de Raabe, ela seria destruída com o povo de Jericó. Ela creu no Deus de Moisés, de Josué, que agora está naquela missão, e ali tirou ela da destruição para a vida, tanto que ela entra na genealogia de Jesus Cristo. A atitude de Ruth, uma moabita não entraria na congregação de Israel nem na 10ª geração, e ela entrou naquela atitude que ela teve. E a oração, a tefilá, porque a oração ela tem a proposta de reconfigurar os céus com a terra, de tirar do mundo de baixo, te levar para o mundo de cima, trazer o mundo de cima para o mundo de baixo. Oh, glória!
Bom demais, hein? Tá dado o recado aí. Entendeu, Valmir? Bora caminhar, pastor? Porque a gente tem que chegar na redenção, tem que dar tempo. Tem uma hora. Então nós estamos agora em Abraão. Abraão. Capítulo de número 12, nós temos ali a saída de Abraão. Capítulo de número 13, nós temos a prosperidade de Abraão. Ele e Ló. Se separou de Ló, Ló colocou os olhos nas campinas verdejantes que iam para o Jordão, e Abraão seguiu os cavalhais de Manre, levantou o primeiro altar em Siquém, onde ele ouviu pela primeira vez a voz da promessa. Depois ele levantou um altar em Betel, onde ele abriu os portais. Quando Jacó chegou naquele lugar, Abraão já tinha aberto um portal ali. Depois ele levantou um altar em Hebrom. Capítulo 14, Abraão entra numa guerra para livrar a Ló. Capítulo 15, Deus vem fazer aliança com Abraão, mas Deus só pode fazer aliança se tiver altar, se tiver propósito. Deus falou, sabe que a tua descendência será escrava e peregrina em terra alheia? Serão afligidos por 400 anos. Abraão disse, como que vai acontecer isso, sei que eu não tenho filhos. Deus disse, toma uma bezerra de 3 anos, pega um carneiro de 3 anos, pega uma cabra e as 2 pombas. Abraão cortou, colocou entre as metades. Enquanto Abraão aguardava a promessa, Deus havia de passar, fazer cinza, porque quando fazia cinza, ligava o mundo de baixo com o mundo de cima. As aves de rapina desceram. Naquela hora, Deus veio no fogo, queimou os animais, e o texto diz, naquele dia, Deus fez aliança com Abraão. Só uma pausa, pastor. Segura aí. O senhor falou algo que, quando eu leio, eu nunca tive a oportunidade de ter um especialista no assunto para falar um pouco sobre isso. Não sei, quando Deus exatamente faz essa promessa para dizer que a sua descendência se tornaria escravo por 400 anos. Como que o pastor enxerga isso aí? Como é que... Olha, existe um erro teológico aí que muitos pregadores afirmam que o povo ficou no Egito 400 anos. Não foi. O povo foi escravo média de 200 a 230 anos. Porque Deus falou assim... Mas era essa profecia que está se cumprindo aí. Vamos lá. Deus disse assim, na 4ª geração tu voltará para cá. Primeira geração foi Isaac. Vai nascer. Não tinha nascido. Segunda geração é Jacó. Vai nascer. Neto de Abraão. Terceira geração são os filhos de Jacó. 4ª geração são os filhos dos filhos de Jacó. Então Deus falou para Abraão no capítulo 15 que eles seriam escravos 400 anos. Da promessa. Eles vão ao Egito e o cativeiro foi de 200 a 230 anos. Eles tardaram o cativeiro. Quando você pega isso, capítulo 12, versículo 40, diz que eles ficaram 430 anos. Por que que Deus fala 400 e eles ficam 430? Capítulo 3 revela. O povo passou a clamar. Quando o povo passou a clamar, Deus desceu e disse, Moisés, eu vi e ouvi o clamor do meu povo que estão no Egito. Tenho sentido nos meus lombos o peso dos seus exatores. Por isso eu desci, a fim de livrá-los e levaram para uma terra que emana leite e mel. Aí quando houve um clamor, Deus quebrou o cativeiro. Enviando Moisés. Enviando Moisés. Mas já era uma promessa que Deus tinha feito lá atrás, que eles iam passar por esse período, né? Iam passar. Só que o cativeiro não foi precisamente de 400 anos. Porque quando Deus fala que é de 400 anos, não tinham nascido. Isaac vai nascer no capítulo 21. Deus está falando no capítulo 15. Ainda vai nascer Isaac. Isaac vai gerar Esaú, Jacó. Jacó vai gerar 12 príncipes. Esses 12 príncipes vão descer o Egito. Primeiro José e depois 11 filhos. Lembra do sol e a lua, 11 estrelas? Sim. Outra pergunta dentro desse mesmo texto. Sempre que a gente vê Deus levando o povo para o cativeiro, tinha um propósito, normalmente para correção. Nesse caso aí, qual que foi a finalidade desse cativeiro? Olha, aí nós falamos no hebraico techuvá. Techuvá, entendi tudo. Techuvá é retorno. Techuvá, pô. Retorno. É Deus te levar para te trazer. Te corrigir. Só para isso. Não, mas foi correção nesse período aí? Era coisa... A pergunta é por que eles foram para o Egito? Olha que coisa interessante, pastor Isaías. O senhor perguntou, mas por que eles foram para o Egito? Quando Deus fala para Abraão em Canaã, a tua descendência será escrava e peregrina em terra alheia. Exato.
Misraim, Egito, é chamado de terra alheia. Perfeito. Deus levou Abraão para o Egito. Porque Deus havia falado a Abraão, onde tu pisar a planta dos teus pés, eu darei a terra. E Abraão peregrinou nas terras das suas peregrinações. No capítulo 12, o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito. Da onde ele trouxe Agar. Quando ele pisou no Egito, ele marcou território. Quem é que vai ser governador no Egito? O bisneto de Abraão, José. Uhum. Pisou lá, era dele. Era dele. Emendando aqui a conversa, quais promessas que Deus fez para o povo de Israel que alcança a gente ou nenhuma? Para ele ficar lá, a gente é outra história. Olha, o capítulo 12 tem a promessa. Até nesse livro, você que queira saber das 4 bênçãos que Deus prometeu a Abraão, eu recomendo que você compre o livro. Primeira bênção, pessoal, tu será uma bênção. Chega pra gente. É. Darei aos teus descendentes a terra das tuas peregrinações. Então tem a promessa para os descendentes de Abraão. E para mim e para você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus assegurou tudo em Abraão. Todo mundo, né? Porque Abraão é o tronco. Uhum. Nós vamos caminhar até chegar em Cristo. Bora? Bora. Vamos. lá. Quantos minutos nós temos? Tem uma hora. Uma hora. Então tem bastante. 50 minutos. Então aí 50 nós minutos. temos, vamos caminhar, aí nós temos que Abraão, Em que dispensação que nós estamos, pastor? da graça, Não. lá, Isso. patriarcal, Isso. patriarcal, Vai passar pelos... passou a inocência, Certo? consciência, Certo. que é da queda Uhum. ao dilúvio, Perfeito. do dilúvio à Torre de Babel, governo humano, 427 anos, da Torre de Babel ao eixo patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, 430 Vamos anos. chegar a juízes, reis, profetas e... 430 anos. Então bora caminhando, pastor. Então aí no capítulo 15 Deus faz aliança com Abraão. Capítulo 16 faltou a fé. A Sara manda Abraão deitar com Agar, vai nascer Ismael. Capítulo 17 Deus vem mudar o nome de Abrão para Abraão. E aí ele disse, agora eu porei a minha aliança entre mim e ti. Pode ver que ele chama, ele faz aliança. Capítulo 17, ele vem por aliança. Capítulo 18, ele tem um encontro. No maior calor do dia, Abraão estava à porta da tenda, chegou 3 homens, 3 nômades do deserto. Para Abraão, eram 3 beduínos. Abraão correu, tirou eles o sol, colocou embaixo da sombra do carvalho, correu lá dentro, mandou a Sara preparar pães para eles, trouxe o bolo, deu água para lavar os pés, e ali, naquela reunião, naquela mesa, que também é um altar, tudo estava preparado. Ali tinha sombra, ali tinha água para lavar os pés, ali tinha manteiga, ali tinha leite, ali tinha carne de uma novilha, mas Deus perguntou a Abraão, onde está Sara? Sara não estava na reunião. Aí Abraão respondeu, ela está atrás das cortinas. Ele diz, tornarei daqui um tempo e ela terá um filho nos braços. Ela riu. Por isso Ela que ouviu a conversa e riu. Tishak, quer dizer, Isaac é riso. Ela riu. Aí no capítulo 21, e voltou Deus a Abraão, a Sara, e fez tudo como lhe tinha dito, e cumpriu o que lhe tinha prometido. Nasceu o menino. O riso de Sara era um riso de alegria ou um riso de descrédito? Olha, Dá pra definir? Pela resposta do anjo, né? Porque, se eu não me engano, a Bíblia vai falar que a risada dela foi interna, né? porque Meio que- existe a alegria, existe a felicidade. A alegria, ela vem pelo Espírito. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que em Espírito, Jesus se alegrou. Você quer ver? Não retira de mim a alegria da tua Presente. salvação. Salmo 51. Na noite que Jesus nasceu, o que os anjos cantaram? E o que o porta-voz do céu falou? Alegrai-vos, que eu trago novas de grande alegria, que será para toda a terra. Então, a primeira mensagem que os anjos pregaram na terra foi novas de grande alegria, porque o evangelho de Cristo é de alegria. Por isso que Sara riu, porque ela estava alegre.
e todos vão rir com ela. Então o que o anjo falou lá vai se cumprir no nascimento. Novas e grande alegria. Observe quando a cidade de Samaria foi evangelizada, o povo foi tomado de alegria, porque o evangelho é boas novas, é alegria. Mas aquela repreensão que o anjo dá para ela, porque riste, não é uma repreensão de descrédito, aquele Tipo, riso de descrédito. Ele disse assim, depois ela vai dizer, não, eu sou velha, ele disse você assim, é por velha. que Sara riu? Porque ela se alegrou. E ela falou, não ri. Ela respondeu. Ela não se ri. alegrou porque imagine... Ela nega, né, ela que nega a riu. risada. Imagine a Sara era de 89 anos. Eu acho que era um Ela riso de era de incredulidade. 89 anos. O Abraão era de 99 anos. Quando o menino nasce, Abraão tem 100 e ela tem 90. Pela biologia, não tem como. Por isso que Romanos 4,18 diz que Abraão creu com a esperança contra a esperança. Porque a esperança está para o futuro. Mas a fé está para o presente. A esperança diz vai receber. A fé diz agora. Já viu, né? Então, o corpo dele estava mortificado. Só que quando Deus liberou a cura, no hebraico refuá, a cura, tocou o ventre da Sara e a madre abriu. Aí vai nascer o menino. Glória. Bora caminhar, pastor? Então, nós estamos no capítulo 18. No capítulo 21, nasceu Isaac. No capítulo 22, Deus pede o Isaac. A prova maior do Abraão, laços de sangue. Abraão, ele disse, eis-me aqui, pega teu filho, a saber o teu único filho. Mas Deus, Abraão tinha Ismael, e Deus falou, teu único filho. Isaac, a quem tu amas. Abraão levantou de manhã, bardou o jumento, pegou 2 criados, subiu rumo às montanhas do Moriá. A palavra Moriá mora luz e temor. Ao terceiro dia, capítulo 22 de Gênesis, versículo 4, ele levantou os olhos e viu o lugar. Lugar ali no hebraico é Ramacom, Ramacom Razé, o lugar da cinza. Deus falou, é o lugar para tu fazer cinza, porque todo gorbã, que é holocausto, é queimar, fazer cinzas. Quando ele fala teu único filho, é porque a promessa do filho que ele foi dado foi sobre Sara, né? Não sobre Agar. Então, tinha que se cumprir em Sara. O anjo havia feito uma promessa a Agar no capítulo 16, que Ismael seria pai de uma grande nação, tanto que é pai dos árabes hoje. Abraão, pai dos árabes por Ismael e Agar. Abraão, pai dos judeus por Isaac. Entendeu? Então são 2 povos, são 2 principados. Então ali Deus pediu sangue e dele com a Sara, porque o outro era dele com Agar. E aí ele subiu. Aí quando ele levantou o altar, o anjo da aliança desceu e disse, Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora sei que temes a Deus. Por isso que hoje tem um Monte Moriá ali, ó. Ali, né? Pertinho. Israel. Ali, entendeu? Então ali foi feita a promessa. Aí nasce Isaac, né? Deus tirou Isaac do altar, colocou o animal. Isaac gera Jacó. Jacó gera 12 príncipes, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulão, Issacar, Naftali, Gad, Azé, José e Benjamim. Esses 12 homens vão ao Egito, quando José foi vendido como escravo, fica nesse cativeiro que nós falamos aí aproximadamente 200 anos, aí Deus vai quebrar o cativeiro com Moisés. Chegamos agora na dispensação da lei. Bora? Bora. Nela. Então Moisés ele vai liberar os judeus, né, os hebreus, né, rumo à terra de Canaã, 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Teologicamente se entende que era de 2,5 milhões a 3 milhões de judeus no deserto. Então eles vão sair da terra de Gósen, Ramassés, Sucote, Pitom, Etã. Deus se manifestou em 2 fenômenos, coluna de nuvem, coluna de fogo, levou o povo até o Mar Vermelho, aí vem a travessia do Mar Vermelho. Moisés vai abrir o Mar Vermelho por uma ação de Deus, vão caminhar até chegar na divisa da terra. Moisés não vai entrar, Deus vai levantar um líder chamado Josué
para entrar com os filhos de Israel na terra de Canaã. Entrando na terra de Canaã, vem o período dos juízes, teocracia, teos Deus, cracia o governo de Deus. Deus abre a monarquia com Saul, o primeiro rei. De Saul vai para Davi, o segundo rei. De Davi vai para Salomão, acaba o reino unido. Aí vai dividir reino do norte, reino do sul, com Jeroboão, Roboão. Aí tem Jerusalém, Judá tem por capital Jerusalém, e Israel tem por capital Samaria. Aí vem a monarquia. Que essa monarquia ela vai durar da parte da casa de Judá até Zedequias, o último rei. Deixa só fazer uma pergunta aqui. O pastor falou sobre Moisés e sobre Josué, quando Moisés não entra na terra. A pergunta, assim, o pastor que estuda bem, é a causa da não entrada de Moisés na terra foi aquele fato simplesmente dele bater a... Você viu qual que é a profundidade daquele... Você viu que voltou, né? Eu passou aqui essa pergunta, mas eu deixei. Qual que é a profundidade do significado dessa não entrada? Tem alguma coisa por trás aí que a gente não... E olha que ele insistiu, ele pediu, comum, Deus por várias vezes, não, até fora. É porque assim, veja bem, na primeira vez Deus mandou Moisés ferir a rocha. Deus mandou Moisés ferir a rocha. Na segunda vez, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Aí você vai para Coríntios 10, Paulo diz que todos foram batizados no mar, na nuvem e em Moisés. Todos comeram da mesma comida e beberam da mesma bebida espiritual. Beberam da rocha, e a rocha os seguia, e a rocha era Cristo. Pastor, já emendando outra pergunta, que o senhor está formulando a resposta dele, já então, simbolicamente falando ali, é meio que tipo, não foi simplesmente bater em uma pedra, tô nervoso. Foi da desobediência. Porque assim, deixa eu falar aqui algo. Porque depois, no monte, pode falar. Vai ter aquele encontro de Jesus, né? Pedro vai falar, quer que a gente providencie uma tenda para vocês três ficarem aí? Jesus, Moisés e Elias ali, naquele encontro. Então, essa questão dele bater na rocha é simbolicamente um significado do homem batendo, entre aspas, em Cristo, né? E depois Cristo trazendo de volta esse homem que... Não, mas não é porque, por vez, Deus falou para ele bater. Sim, dentro da pergunta que o pastor fez, Moisés ele não entrou na terra no âmbito da sua caminhada, da sua promessa. Como homem, ele é imputado. Mas no monte da transfiguração, que é a terra, ele vem. Mas ele vem num corpo de glória, com Cristo. Aí os pregadores, até teólogo por alusão, diz, mas ele entrou de uma maneira... gloriosa. Não. Aí é forçar. Mas a promessa, o fluxo da promessa foi interrompido. Porque quando ele feriu, ele perdeu a promessa de entrar. Seria por não obedecer? Sim, Deus havia falado para ele falar com a rocha. Porque olha o poder sobrenatural. Você falar com a rocha... e a rocha, por sua vez, dá água. Então ele disse, será que eu e Arão teremos que... E ele feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha, Deus disse, visto que não santificaste o meu nome diante da congregação de Israel. Houve ali meio que... diante de todo mundo, né? Você tomou uma atitude que... Uma ordem tão simples. Porque o segredo, pastor, do Antigo Testamento é ouvir a voz. No Antigo Testamento, eles caminhavam por vista. Nós caminhamos por fé. No Antigo Testamento, eles viam a coluna de nuvem, a coluna de fogo, viram o mar vermelho se abrir, Jericó cair. Tanto que a palavra fé... ela só vai aparecer uma única vez no Antigo Testamento, em Abacuque 2, quando diz que o justo viverá da fé. E lá em Josafá, quando ele disse, crede no Senhor Deus para estar seguro, e nos seus profetas e prosperarei. Então Deus no Antigo Testamento, está escrito, se tão somente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
e tiveres cuidado de guardar leis e mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, é fato que lá em Hebreus 11 vai falar que esses homens foram fé, galeria dos heróis Sim. da fé. Mas no Antigo Testamento eles caminhavam por vista, hoje nós caminhamos por fé. A cruz do Messias vai transportar o mundo visível para o mundo invisível. Assim como a coluna de fogo, a nuvem caminhava, a rocha também acompanhava? Paulo diz que a rocha caminhava. Então, dentro de uma midrash, o que é uma midrash? Nós temos 4 níveis de interpretação. Pshad, primeiro nível. Remes, segundo nível. Drash, das midrashim, terceiro nível, para nós alcançar o nível Sod. Então, dentro de uma midrashim, Moisés ele não identificou a rocha. Ele não reconheceu que era o próprio Cristo. Ele não identificou a rocha que ele teria. Entendeu? Uhum. Que feriu. E a rocha caminhava junto Sim. com a multidão. Porque se ele identificasse a rocha, de fato, era falar. Bora caminhar, pastor? O senhor estava, a gente voltou para Moisés, você já as estava... perguntas faz você avançar, a hora faz você retroceder. Vamos para frente. Então nós paramos em a saída dos hebreus. A morte de Moisés, Josué. Não, a gente já estava na divisão dos reinos já, pastor. Já, do sul reino do norte, Isso. reino do sul, Já estava lá? casa de Israel, casa de Judá. Isso. Deus fez uma aliança com a casa de Davi. E aí a profecia diz que o Cristo viria da aldeia de Davi. Então, sobre o trono de Davi vem a promessa. Aí nós temos a aliança adâmica com Adão, aliança noêmica com Noé, aliança abraâmica com Abraão, aliança do Sinai e aliança davídica, aliança com Davi. Tanto que quando o anjo vai chegar a Maria, o que ele vai falar? Aliança com Davi. Por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele leva alguns aspectos sacerdotais, embora ele era da tribo de Judá. Por que Saul ofereceu sacrifício e Deus rejeitou? Davi ofereceu sacrifício e Deus não rejeitou. Boa. Por que Davi entrou no santuário e comeu pães, que era listo só ao sacerdote, e Deus não lhe rejeitou? Boa. Por que Davi garrou a estola sacerdotal, uma veste que era só para o sacerdote, e Deus não lhe rejeitou? Boa. Então Davi ele leva esse aspecto. E aí nós vamos caminhar para nós entendermos. Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 príncipes de Judá. Judá com Tamar gerou Pérez e Zeras. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então são 14 gerações de Abraão a Davi. 14 gerações. De Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações. Do cativeiro da Babilônia, a chegada do anjo para falar com Maria, mais 14 gerações. Então nós temos de Abraão a Davi, 14 gerações. Você quer ver? Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzia, Uzia gerou Jotão, Jotão gerou Acasa, Acasa gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeoconia, cativeiro da Babilônia. Mais 14 gerações. Agora você quer ver? Vem do cativeiro Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Adoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, Maria, Jesus. Mais 14 gerações. Então são 3 levas de 14 gerações. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi ao cativeiro da Babilônia, 14 gerações. Do cativeiro da Babilônia ao nascimento de Jesus, 14 gerações. Por que está levando 14 gerações? Porque o nome Davi no hebraico se escreve com Dalet. Você vai em todos os dicionários, só vai aparecer o amado. Mas você vai no alfabeto. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Dalet é porta. Então Davi ele é uma porta. Por que Apocalipse fala que Jesus ele tem a chave do quê? De Davi. Jesus tem a chave de Davi.
Então, Davi é a porta da conexão messiânica. Aí, quando chega nessa última leva de 14 gerações, Deus chama Gabriel, Gabriel desce na Galileia, a uma virgem desposada com um varão da casa de Davi. Aí o anjo disse: salve agraciada, conceberás, dará à luz a um filho, e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará sobre a casa de Davi, seu pai. E ele reinará sobre os filhos de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ora, o anjo fala que Jesus ele é filho de Davi. O que Bartimeu gritou? Jesus, filho de Davi. Ora, mas Bartimeu é cego, deficiente visual. Os judeus não fazem essa... Os judeus, pelo menos os judeus, né? Então, eles não fazem essa compreensão de que Jesus é descendente de Davi, porque Maria, justamente porque ele não vem de José, né? olha, existem duas linhas dentro do judaísmo: o Yeshua ben Davi e o Yeshua ben Yosef. Os judeus esperam o Yeshua ben Davi, o guerreiro que vem no cavalo branco. O Yeshua ben Yosef, que é o filho de José, não sei se vocês estão entendendo. Sim, São sim. duas... Perfeito. Yeshua ben Yosef e Yeshua ben Davi. Então Jesus ele vem como cordeiro, entra no jumentinho, depois ele vem num cavalo branco, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali é o Jesus guerreiro, que vem guerrear, que vem com o braço forte. Eles estão esperando. Sim. Então aí existe dentro dessas duas genealogias, a genealogia de Lucas, a de Mateus de ascendente para descendente, e tem a de descendente para ascendente. Que Mateus vai trabalhar mais a genealogia dos nomes principais. Por isso que o nome Davi Dalet é porta, que tem essa gematria 14. Por isso que são 14, 14, 14. Para apresentar Jesus como filho de Davi. Estamos chegando na redenção. Quantos minutos faltam? Meia hora. Então nós chegamos agora que o Cristo vai nascer. Agora veja bem, como que ele vai nascer? Sendo que ela é uma virgem. Como que vai nascer? Quantos seres veio ao mundo sem o coito? Vamos raciocinar aqui. Sem um ato sexual. Adão, Eva. Adão, ele veio ao mundo pela formação de Deus do pó da terra. Quem mais? Eva que tirou dele. Eva. Então, se Cristo, nós lemos aqui, ele é o último Adão, ele não é o segundo. Segundo dá ensejo, tem mais algum. Ele é o último Adão. Se o primeiro Adão veio sem o coito, o último Adão vem sem o coito. Então, se o primeiro Adão veio pelo toque da mão, o segundo Adão tem que vir pelo toque da mão. O poder do Espírito Santo. É justamente o que o anjo vai dizer. Ela fala: como que eu vou ser mãe sendo que eu não conheço o varão? O que ele diz? Descerá sobre ti o poder e te encobrirá. E a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, o poder de Deus, a sombra do Altíssimo, vai descer sobre a Virgem. E ela vai conceber. Pastor, as famílias da época tinham essa expectativa, sim ou não? Eles conheciam essa profecia? Que um dia uma virgem conceberia e daria à luz do filho. Eles tinham esse conhecimento? Tinha pela profecia. Pela profecia. Isaías, né, que nasceriam meninos, Isaías 9, um filho vos nasceu, um filho vos nos deu. Tinha essa expectativa nas famílias, será? Será que vai ser aqui? Será que vai ser lá? Será que vai ser a família do José? Será que vai ser da família do Mateus? Para a ortodoxia, o Machia é um homem que vai vir como nós, para reinar. Não por esse poder sobrenatural que o capítulo 1 de João vai revelar todo esse segredo que é desmistificado ali. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava com ele no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Aí no capítulo 1, versículo 14, dizia: o Verbo se fez carne.
e vimos a sua luz, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Deus vai se manifestar na palavra no ventre de Maria. Então, ela vai gerar o menino pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Que aí existe uma grande divergência de judaísmo, cristianismo. E aí vem coisas que você vai ficar estarrecido se ouvir, que Seme de Davi, outras que vão explicar. Não, nós cremos, a explicação mais clara é o Evangelho de João, capítulo 1, para nós os cristãos. Perfeito, perfeito. Hoje, nesta noite, nesse dia, nesse momento, você está tendo essa participação mais do que especial, o pastor Valdeci Barros, fazendo esse panorama do Antigo Testamento até a redenção. Estamos quase no finalzinho, mas olha, foi uma viagem aqui. Tá sendo, né? Magnífica, hein? Tá sendo uma viagem magnífica. E eu admiro como o pastor consegue decorar tantos nomes, pastores, assim, de pessoas da genealogia, tanto das três gerações. São aí. 42, são 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro 14 mais 14. Isso Mas se você trabalhar nomes. aqui, eu trabalhei o capítulo 5 desde do Adão, o primeiro Adão ao último Adão. Quantos anos de estudo passou para chegar nesse nível? Pastor, é a graça de Deus, É a né? A graça. bondade, a misericórdia. A gente Mas tem um estuda, estudo, mas tem? sim, tem Tem. uma dedicação, um tempo que você se dedica, né? Que você estuda, precisamos estudar, né? Tem um ditado que diz que ninguém se levanta para ensinar se um dia não sentar para aprender, né? Então a gente vem estudando há alguns anos ainda. O hebraico, há quantos anos o pastor já estuda o hebraico? Eu já estudo uns 10 anos. 10 anos. Eu gosto do hebraico. Leitura, conversação, escrita, como é que é? Porque acho que tem uma diferença, né? O hebraico, Ler, ele se escreve da direita para a esquerda. Não, eu digo o seu conhecimento. Onde que o senhor atua melhor aí no hebraico? Na fala? Não, é na assim. conversação? É assim, pastor Isaías. Falar mesmo a língua hebraica na sua essência é só para o judeu, né? Oriundo da terra, nativo ali. A gente estuda, aprende. Você tem que aprender o hebraico com as consoantes, né? Sempre lendo da direita para a esquerda. E também aprendendo com aqueles também que são mentores que sabem, e a gente vai aperfeiçoando. Entendi. É que a vivência, ela influencia muito, né? Por exemplo, você quer aprender um inglês bom, vai lá pro meio dos americanos lá sim. Né? E aí você vai ter aquele... Verdade. Já teve o privilégio, não sei se posso dizer assim, mas já conheceu Israel? Já foi lá? Não, é um sonho Gostaria? que ainda... É um sonho. Gostaria. Gostaria. Estou debaixo dessa promessa aí. Querendo Deus, eu acredito que logo a gente vai estar lá, em nome de Jesus. Que bom. Existe alguma coisa que o pastor gostaria de trazer para a gente, para quem vai deixar isso gravado, que de repente o pastor não falou, a gente de repente não entrou no assunto, no tema? Ficou alguma coisa assim que o pastor gostaria de falar, não? No começo o irmão perguntou, né, da mitzvah, do mandamento. A lei de Moisés, ela tem 613 mitzvot, que são mandamentos, dividido entre ruquins e mishpatins, leis e estatutos. Então, 248 são os preceitos positivos, assim tu farás. 365 não se farás. Observe que 365 é o número de dia do nosso calendário solar. E segundo Maimonides, Rambam, um médico, um dos mais renomados rabinos que já existiu, ele diz que nós temos 248 membros, órgãos, ossos e orifícios. Só ossos 206. Que o número de mandamentos positivo é o número de ossos, nervos, ligaduras e membros que nós temos no corpo. Olha que interessante. Quem atesta aí, você pode pesquisar. Maimonides Rambam, um médico judeu, rabino, ele atestou isso daí. Então, os números de mandamentos, segundo Maimonides, está relacionado ao nosso corpo. Tanto que no nosso corpo nós temos a caracteres do nome do Eterno. Yud, Rei, vai vir Rei. A nossa cabeça é o Yud. O Yud é a 10ª letra que vai em cima. Olha aqui o R, o nosso braço. Yud, Re,
Vav Rei. Nós temos 2 R, Yud Rei, Vav Rei. Então aqui, ó, na diagonal aqui, nós temos o nome do Eterno no nosso corpo. Se alguém tiver interesse, o senhor recomendaria esse estudo tanto do hebraico quanto também da religião, da cultura hebraica? Pastor Isaías, eu Judaísmo? ministro aula teológica devido às nossas viagens, assim, a gente sempre está atendendo a agenda. Eu até estava falando com o pastor, quase que eu não conseguiria, quase que não tinha dado certo eu estar aqui, né? Eu tinha um convite para Brasília, acabei desmarcando, estou aqui. Então a gente consegue dar aula de teologia assim, na plataforma. Tem uma plataforma? Tem, pode Ah, é? chamar pastor Valdeci no meu zap, a gente ministra uma aula por semana, 2 aulas. Em 24 aulas, ou seja, você tendo uma aula por semana, em 6 meses nós temos 24 aulas. Em 24 aulas eu consigo trazer a Bíblia explicando, por exemplo, trabalhar na etimologia, terminologia. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá para o hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. Gênesis, hebraico. Vamos aqui. Então nós vamos ensinar o que é Bereshit, princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, Et Hashamai, Hashamai, céu, Aretz, terra. Céu está no plural, terra está no singular. Criou primeiro Deus os céus, depois a terra. Entendeu? Perfeito. Aí, do que falamos aqui, árvore da vida, árvore do conhecimento, Adão, o acróstico, Adam. Por que Ada? Porque ele veio da Adamá, terra. E a gente vai Os trabalhar. 5 primeiros livros da Bíblia, em hebraico, e o significado, pastor, como que seria? Bereshit, princípio. Princípio. Shemot, nomes. Vaikra, Levítico, Echamou. Barnidba, Ba, filho. Nidba, deserto, um filho no deserto. Deuteronômio, Devarim. Devarim é plural de Davar. Davar é a palavra. Então, Devarim, ou Deuteronômio, é a repetição das palavras aos filhos que nasceram no deserto. E interessante que esses livros começam com essas palavras, né, pastor? Sim, Não é isso? sim. Presbítero Silvio, 5 obrigado livros. pelas aulas de hebraico lá na nossa igreja. Ele, Glória a o Deus. Silvio às vezes se empolga e vai e aperta mesmo lá o nó. E eu lembro que ele trouxe uma vez os 5 primeiros livros em hebraico, significado, muito interessante. É. Muito bom. Pastor Valmir, e aí? Oh, tem mais 20 minutos aí, pastor. 20 minutos? Tem 20 minutos aí. Pode escorrer aí. Que... Às vezes alguma pergunta dos irmãos. Né? Uhum. A Mãe pla- Edevan tá aqui. Irmã Edevan congrega com o pastor. Não sei se o pastor conhece. O Edevan. Edevan, Henrique. Falando um pouco do material, já esse livro, Panorama do Antigo Testamento Tem. e Redenção, Panorama já está... Essa mensagem que nós falamos aqui tem no panorama do Antigo Testamento a redenção. já está disponível, né? Inclusive, com quantos anos cada um viveu. Tem detalhe, Adão viveu 930, Sete 912, Enos 905, Cainã 910, Malael 895, Jared 962, Enoque 365, Matusalém 969, Lameque 777, Noé 950, 100, 600 anos, aí até... Pastor, por que se viviam tanto e depois foi reduzindo esse número? Qual que era o segredo Olha, no dessa- capítulo 6 do livro do Gênesis, versículo 3, tem uma palavra que Deus disse assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. A duração dos seus dias serão de 120 anos. Então ali existe 2 interpretações teológicas. Uns dizem que era 120 anos que faltava para o dilúvio. Outros dizem que não, que a duração dos dias são de 120 anos. É verdade que depois Deus vem diminuindo e a gente tem histórias de homem hoje que morre com 120 anos. Meu avô morreu com 104. E Tishak Kanduri morreu com 117 anos. Eu estava vendo aqui no interior aqui um senhor da época dos escravos, ele morreu com 145 anos. Isso é história, pode procurar que você vai ver. Agora na cidade do interior que eu estava em viagem, morreu um com 115 anos. Aí se você for para Deuteronômio, Êxodo capítulo 23, versículo 26, diz assim: servirás o Senhor teu Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, tirará do meio de ti as enfermidades. Na tua terra não vai haver mulher que aborte, nem mulher estéril, e o número dos teus dias cumprirei na terra. Qual que é o número dos dias? 120. 120. Aí você vai para os Salmos, a duração da vida é de 70 anos.
A gente espera. Aquela promessa, honra teu pai e a tua mãe, se prolongarão, Tem mais seus mandamentos dias. com promessa, pastor. Geralmente a gente só cita esse: honra teu pai e tua Sim. mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Lá no livro da lei está escrito: quando encontrares uma ave, seu ninho estiver no chão ou em um galho, não apanhe os ovos ou filhotes na frente da tua mãe. Enxote a mãe, depois apanhe ovos ou filhote, para que teus dias se prolonguem na terra. É um mandamento com promessa. Não De tenha longevidade. de longevidade. Não tenha balança enganosa na tua casa, para que teus dias se prolonguem na terra. Um mandamento com promessa de vida longa é a tzedakah. Te provo, Salmos 41. Bem-aventurado aquele que assiste o pobre. Primeira promessa, Deus o livrará no dia mau. Há livramento. Segunda promessa, conservará em vida, longevidade. Terceira promessa, te abençoará na terra. Quarta promessa, não te entregará à vontade dos teus inimigos. Quinta promessa, no dia da enfermidade, Deus responde em cura. Ora, se a pessoa fica enferma, uma enfermidade mortal, e Deus cura, ele vai se estender na terra. Uhum. Então, a tzedakah, dentro do judaísmo, que é essa oferta de justiça social, ela traz consigo vida longa. Boa, Vida longa. boa. Aonde está isso? Isaías 58. Essa preocupação de Deus com o necessitado, com o aflito, né? Com o forasteiro, com o viajante. Deus sempre cuidando, né? Salmos, né? Deus é juiz de viúva, pai de órfão e de necessitado. Por que houve o cativeiro da Babilônia? Porque eles deveriam semear na terra até o 6º ano. O 7º ano é o Shabatão da terra. É o ano do pobre, do estrangeiro, do escravo, chamado rabiscos da terra. O judeu não poderia pegar o que estava na terra. O judeu come na mesa, o estrangeiro no chão. Quando Deus pegou 490 anos de monarquia, divide por 7, 70 anos, Deus falou, vocês roubaram os pobres. 70 anos, tirou o judeu da mesa e colocou os pobres para comer na terra. Nínive foi castigada porque não se atentou para isso. Acho que eu já li alguma coisa ou não. Tem um versículo que fala... Nínive era a capital do Império Assírio. E quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, Jonas só liberou uma palavra: 40 dias a cidade será destruída. Pode ver que Jonas é um profeta que ele não usou o nome de Deus, ele liberou a palavra. Quando ele liberou a palavra, aquela palavra incendiou. O povo se vestiu de saco, caíram sobre cinza, o rei desceu do trono, cobriu os animais de saco, decretou um jejum. No judaísmo é techuvá. Então a mensagem incendiou e Deus revogou o decreto, a sentença de Jonas, porque o povo se arrependeu. Então lá dentro tinha pessoas que conheciam a lei do Eterno, tanto que eles se arrependeram. Muito bom, muito bom. Interessante que Jonas prega e o povo se arrepende. Naum vai lá, entrega a promessa, vai lá e Deus destrói. Olha que interessante. 100 anos depois? 100 Porque tem mensagem que Deus vai liberar para salvar. Tem mensagem que Deus vai liberar para testemunho, não vai salvar. Aquela mensagem vai ficar como testemunho. Que ouviram. Uma coisa que eu achei interessante, quando o pastor já começou lá, não quis interromper, só para a gente concluir aqui. Quando o homem peca, o que eu observo, a preocupação principal de Deus não é em dar a sentença do castigo pelo pecado, e sim é providenciar essa redenção em Cristo, né? Providenciou a redenção. Porque, como Paulo fala que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, todos morreram em Adão, mas todos são vivificados em Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro preparado. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista ele apresentou o Cordeiro, que João vê como morto, né, reinando no Monte Sião. Pastor, para fechar nessa noite, nós como cristão, como que fica a nossa responsabilidade diante de uma tão grande redenção, tão grande salvação que está disponível, acessível? O que nós temos que... Hebreus 2 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação que foi nos anunciada em dias passados pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus nos revelou em Jesus Cristo, ou se manifestou em Cristo. Então, o dever do cristão é atentar cada dia para essa salvação. E anunciar, né, pastor? E anunciar. E anunciar esse evangelho. Essa boas novas de alegria, né? Boas novas de alegria.
Boas novas de E alegria. o mundo precisa de alegria, né? O mundo Ô, precisa mundo de triste. alegria. O mundo precisa de alegria. Hoje nós temos uma alegria assim que postiça, né? Ninguém aparece numa selfie se não estiver sorrindo, é bonito tudo isso, mas a verdadeira alegria, ela vem do Espírito. Pode ver que quando Jesus ele se revela aos discípulos, o texto diz que em Espírito ele se alegrou. É porque não é difícil você ser alegre na imagem, né? Mas geralmente quando a gente conversa, a gente sempre pergunta, né? Tá conversando com o Isaías aí. E aí, como é que tá o dia? Como é que foi? Tá bem? Graças a Deus. Você vê muito essa alegria postiça. Quando você se aproxima da pessoa em si, aí... mas não sei o Você quê, quer ver uma mas- palavra para esse texto? Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, estávamos como os que choram, sonham, né? como os sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, de riso, um cântico de louvor. veio nos nossos lábios. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por isso, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos retornar outra vez, Senhor, como as correntes do Negueb. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, contente com seus feitos. E quando o salmista diz, torna a dar-me a alegria da tua Alegria salvação. da tua salvação. Bênção demais. Bênção demais. Pastor, eu estou satisfeito. E você, pastor Rominho? Estamos satisfeitos, mas cabe mais, né, pastor? Cabe mais? pra O que você frente, quer? mais pra- Ah, mais pra tá, frente achei aí, que- vai- Nós vamos abrir um tema aí, quando você puder, 7 festas, o propósito das 7 7 festas. 7 transferências de riquezas. Falamos, inclusive, Bíblia. na sexta-feira passada sobre a questão das festas. Falamos sobre Páscoa, por exemplo. Festa da Páscoa, peça, passar por cima. Moede, mover o pé. Quais temas Ordenança mais que o divina. pastor tem aí pra gente? Pastor, Tema que não falta, né? Tema, A gente. Bíblia inteira, A Bíblia. Temos a Bíblia toda, né? Temos vários Tem temas. 66 livros de tema aí pra você. 66 livros. Eu vou me despedindo por aqui, pastor Rominho. Amém também. Obrigado. Pastor, também. Valdeci, Deus Deus abençoe. abençoe sua Muito vida. bom te Prazer em conhecer. conhecê-lo, viu? Amém. quem sabe a gente vai marcar um dia, tomar um café, conhecer um pouco mais, descobrir onde ele Sim. mora, né, Rominho? O pessoal da congregação já falava bem de eu trabalho com os irmãos lá da igreja que o pastor congrega, né? Apostólica Nova Vida. Isso. O Edevan é o esposo da pastora Tati? Vai estar aqui amanhã, Isso. abençoado. A Um abraço pra ele Luciana amanhã. também, que trabalha com ele. Então ele sempre falou muito bem de você, né? Que bênção. Porque geralmente quando a gente fala sobre algum irmão com título, com cargo assim, a gente sempre tem aquela meio, mas Sim. o cara vai ser... Mas graças a Deus os irmãos sempre Amém. falaram muito bem de você, da sua humildade e tal. E graças a Deus Amém. que é isso mesmo. Amém? Deus O abençoe e presbítero continue Renato assim. também, que indicou, que apresentou. Abençoado, E já faz Renato meses Carneiro. que ele faz aí, leva e lá, que... Obrigado, Ele Renato, ligou. pela indicação. Obrigado, Renato. Deus abençoe. O pastor falou sobre Doutor as Renato. aulas de teologia. Você está dando essas aulas de teologia ainda na igreja? Tem algum dia? Tem algum horário? Não, na Não, igreja não. é à distância. Na igreja É à não. Eu distância. consigo dar assim, por exemplo, você quer aula de teologia, uma aula por semana. Não, eu quero 2 por semana. A gente faz chamada de vídeo pela plataforma e a gente vai... Caminho que a gente trilhou aqui. Entendi. O Gênesis, a proposta do Gênesis, das leis, das festas. Quem se interessar, como que faz pra achar? WhatsApp? Pode pegar o nosso número, tá aí, é 011 95367 8226. Pode chamar no zap. Uhum. A gente programa, ainda damos ainda assim 5367 8226. E a nossa teologia ainda nós temos assim de flexibilizar. Não deu hoje, vamos para amanhã. Sim. De noite não dá, vamos para tarde. A Perfeito. gente consegue fazer esses arranjos, mesmo que a gente esteja viajando, a gente para uma hora. E o bom é que você pode estar onde estiver, tanto no Brasil, Sim. fora do Brasil, em outros estados, outra Sim. cidade, faz o acesso. Qualquer lugar do mundo aí pode... Né? Isso é Sim. muito bom, muito bom. Isso daí. Glória a Deus. Eu fico agradecido mais uma vez pela sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigado, tão pastor. prontamente. Deus te abençoe. E olha, que Deus te concebe assim, pastor. Tanto conhecimento, né? Amém. E o bom é que o senhor não está deixando que esse conhecimento Não. vá com o senhor. O senhor está Distribuindo, compartilhando, distribuindo. Sim. É isso aí. Distribuindo. É isso aí. Que Deus te abençoe, te dê saúde, Amém. né? As bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se eu soubesse hebraico, eu ia fazer agora aquela bênção Vou, apostólica. vou impetrar bem esse Mas em hebraico.
Hebraico. Sai? Sai. Tranquilo, aí sim. E aí, pastor Valmir? Pastor Valdeci, Deus abençoe. Prazer em conhecê-lo aí. Amém. Amém. É isso aí. Então, nesta noite, encerrando aqui esse programa abençoado com a bênção apostólica pelo Eu pastor. vou ler aqui para os irmãos e vou impetrar em hebraico. Números, capítulo de número 6. A bênção sacerdotal. Diz assim, ó. Números, capítulo 6. Tem quantos minutinhos? Deixa eu terminar. 10 minutos, pode ir. 10 minutos. Capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó. Pastor, dá para fazer o inverso para ficar na câmera Dá? aqui, ó? Inverso. Isso aí. Opa, tem uma câmera ali. Aê. Diz assim, ó. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e aos filhos de Israel, e assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. E evahi verradonai veeshmereha, e aí Donai panaveleha verroneca, e se Donai panaveleha seleha shalom. Essa é a bênção araônica. Paulo aos Coríntios diz que o Senhor te abençoe. Em outras palavras, ele vai estar em conexão quando ele disse Resed Hadon, Yeshua HaMashiach, Yahavat HaElohim Taveru HaKodesh Kohani. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada coração agora e para sempre. Todos digam Amém. amém.